Vamos lá, galera, questão 71, ainda Enem 2015. Vamos ler rapidinho essa questão que trabalha com o conceito de lei de Hess. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, gente, olha só. Olhando aqui para essas reações, eu consigo identificar que ele me forneceu os valores das constantes de equilíbrio. É o que eu estou habituado a ver em uma questão de lei de Hess? Claro que não. Geralmente, quando eu falo de lei de Hess, eu tenho uma questão de termoquímica, onde eu tenho as entalpias das reações, certo? Então aqui a gente vai ter que ter um raciocínio um pouquinho diferente na hora de calcular a constante da equação global, certo? Mas a gente já sabe qual é o processo da lei de Hess. A gente vai olhar para as etapas e a partir do somatório das etapas a gente tem que chegar à equação global. Ele já me forneceu tanto as etapas quanto a equação global. O que eu tenho que fazer então? Tomar a global como padrão e a partir da global eu vou manusear as diferentes etapas para conseguir somar essas etapas e corresponder exatamente à equação global. Tudo bem? Qual é o macete? A gente tem que identificar uma substância para ser tomada como referência dentro de cada uma das reações. Essa substância vai estar na reação e na global e mais em lugar nenhum. Então, por exemplo, se eu olhar para a primeira etapa, a reação 2, eu olho que tem o bicarbonato. O bicarbonato aparece nessa primeira etapa, aparece na global, mas ele também aparece em outra etapa, então não posso tomar como referência. O hidrogênio, ele aparece em outra etapa e não aparece na global, então ele é péssimo para ser tomado como referência. E o íon carbonato também aparece em outra etapa. Ou seja, eu não posso tomar nenhuma substância como referência na primeira equação. Qual é o macete? Deixa essa equação para o final, porque ela vai ser utilizada para sumir com as substâncias que não estão na global. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na segunda etapa. Eu tenho aqui de cara o carbonato de cálcio, que está presente na global e não está presente em mais nenhuma etapa. Então é uma boa substância para ser usada como referência. E aí eu tenho que deixar na mesma quantidade que tem na global e no mesmo lado da reação. Então vamos ver, ó. Tem 1 mol nessa etapa, tem 1 mol na global. Está no reagente na global e está no reagente nessa etapa. Ou seja, eu não vou mexer nessa etapa, ela vai ficar exatamente da maneira que foi apresentada. Olha a terceira etapa, ó. Eu consigo identificar o CO2 nessa etapa, na global e mais em lugar nenhum. Então eu vou tomar o CO2 como referência. Tudo bem? Tenho 1 mol de CO2 aqui, 1 mol de CO2 aqui, e eles estão exatamente no mesmo lado. Então também não vou mexer nessa etapa. Agora sim, eu volto lá para aquela etapa que eu não tinha nenhuma substância para tomar como referência e vou ver o que sumiu da equação global que eu posso usar essa etapa para ajudar. O hidrogênio, por exemplo, ele sumiu da global. Então eu posso tomar o hidrogênio como referência e aí eu vou analisar nas outras equações aonde eu tenho hidrogênio. Olha só, nessa última etapa eu tenho 1 mol de hidrogênio no produto. O que eu tenho que fazer com essa? 1 mol de hidrogênio tem que estar no reagente para eu poder cortar, certo? Então eu vou inverter essa etapa. A gente diz, ó, multiplicar por menos 1. Tudo bem? Vou inverter essa etapa. E aí quando eu somar essas 3 etapas, as duas exatamente como estão e a primeira invertida, eu vou chegar à equação global. Maravilha! Se fosse uma questão de termoquímica, o meu ΔH da equação global seria igual ao somatório dos valores dos ΔHs. Tudo bem? Lembrando que se eu invertir essa etapa, eu inverteria o sinal do ΔH. Agora, como eu tenho um problema que trabalha com constantes, aí a constante da minha equação global não é mais o somatório das constantes,
e sim o produto das constantes. E como eu inverti essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Ó? Vou inverter a constante. Só que agora não é inverter o sinal da constante, e sim transformar isso daqui numa fração com o numerador 1. Então vai ser 1 sobre a constante. Tudo bem? Só faço isso na constante que eu inverti. As outras vão ficar exatamente da mesma maneira. Quando eu resolvo esse cálculo, eu chego ao valor de 5 vezes 10 a menos 5, resposta letra B. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.